Tinha caído aqui, reiniciei. Tibério, desculpa. Pela Caiu primeira aí? vez aconteceu isso. Até já caiu de quem estava comigo. Mas o Sim. meu mesmo nunca tinha caído, não. Mas vamos lá. Aí ganhou Tá, tempo. então vamos lá. Então, em 2005, o Sinduscom ele foi bastante proativo e com medo exatamente das ações que podiam surgir judiciais e realmente os problemas, quer dizer, a gente não sabia a dimensão do problema, né? Então o Sinduscom começou nós temos aí reuniões quinzenais para tratar do tema, né? Então trouxe gente de fora, de São Paulo, trouxe até um pesquisador canadense, Bernard Fournier, e aí fomos adquirindo experiência, né, com os casos, né, com as pessoas que estavam já envolvidas há bastante tempo com a reação com agregado, né? E aí ele fez um trabalho interessante, quer dizer, foi a sugestão nossa de identificar, né, os agregados potencialmente reativos na região metropolitana do Recife. Então a gente fez um trabalho, a Universidade Federal de Pernambuco, junto com o Sinduscom e financiados pelo SEBRAE, né, nós fizemos um trabalho de investigação de vários agregados na região metropolitana do Recife, tanto areia, né, agregado miúdo, como agregado graúdo, né? Pegamos aí, não estou me lembrado, uns 15 agregados graúdos e umas 6 jazidas de areia e fizemos os ensaios de caracterização. Naquela época não existia norma brasileira, né? Então as normas de referência que a gente tinha eram normas internacionais, principalmente a STM 1260, a norma americana. E aí fizemos um trabalho de coleta dessas amostras. Não se tinha ensaio aqui na cidade, aqui em Pernambuco, de reatividade, e nós levamos para a FUNAS, né, que era um laboratório de referência de concreto, né? E aí eles fizeram os ensaios e chegamos à conclusão que existiam alguns agregados problemáticos. E grande contribuição desse ensaio foi que, a partir desse momento, nós começamos vamos lá, existia um caso, né, interessante que a gente participava, a gente procurava rastrear, né, o agregado utilizado naquela obra. Como? Quem foi a concreteira? Foi fulano e tal. Pô, isso aí há 6 anos atrás, 7 anos. Há 7 anos atrás, já ligava para a concreteira. O gerente era tal, já saiu, ligava para o gerente, rapaz, o agregado utilizado foi esse. E aí, interessante é o seguinte, na hora que a gente ia rastrear os problemas maiores, né, nas investigações, nos edifícios, sempre batia com os agregados de maior reatividade no estudo realizado, né, pelo Sinduscom, né? Então, a gente começou a montar esse quebra-cabeça. E foi muito interessante porque, ao longo desses anos todos, esse quebra-cabeça foi bem montado e não existiam falhas desse quebra-cabeça, tá? Então, se a gente chegar hoje na cidade do Recife e encontrar um caso assim, muito grave, se a gente for ver, vai ser um daqueles agregados que foram identificados como de maior potencialidade no estudo, né, do Sinduscom. Isso aí foi um aprendizado muito grande, né? Então, a gente vai adquirindo essas experiências. A partir de 2006, com os casos na cidade do Recife, o que foi que ocorreu? Né? A sociedade começou a engenharia começou a questionar. Pô, o Brasil não tem norma brasileira de reatividade, de reação ao agregado. Pô, até então não tinha casos assim, grandes em barragens hidrelétricas, mas nunca foi uma motivação para se desenvolver ou se criar uma norma brasileira. E com os casos na cidade do Recife, foi motivador para se formar essa comissão da ABNT, né, para a gente lançar uma norma específica de reação com agregado. Eu participei, foram 2 anos, 2006 a 2008. O Sinduscom financiou essa minha ida a São Paulo praticamente mensalmente, apesar de que isso só começou em 2007, foi 2006, final de 2006 foi implantado esse comitê, né, em 2005, final de 2005. Em 2006, eu passei indo uma vez por mês, que eram reuniões mensais. Em 2007, fui passar um ano em São Paulo, né, para iniciar meu doutorado na USP. E aí não precisei ir, mas eu participei ativamente desse comitê de normalização. E aí adquiri essas experiências todas, sabe, Evandro? Né, no dia a dia, na prática, nos minerais. Meu doutorado foi nessa área também de reatividade, né? Peguei os agregados né, desses três estados, né? Pernambuco, Alagoas, próximo a Maceió, e Sergipe, próximo a Aracaju,
para fazer os ensaios de identificação, tanto das barras de argamassa quanto do prisma de concreto, e também outros ensaios não triviais, como DRX, microscopia eletrônica de varredura. Então, ao longo desses anos, eu me mergulhei, né, na reação, e foi um processo natural, tá? de gostar, né? E aí surgir casos, ser chamado, você vai investigar e aí você vai estudando também, claro, você vai adquirindo essa experiência, né, de vida do dia a dia, entendeu? Então, E mais ou menos isso aí. todos os debates que eu já participei, já assisti sobre isso, eu acho que fica claro. O Pernambuco teve, então, uma grande participação, né? Ah, Todo esse teve, teve. Aí você me pergunta, será que só existe em Pernambuco? Eu digo a você o seguinte, no Brasil inteiro existe. O grande problema, assim, o grande diferencial de Recife é porque houve a queda do Areia Branca e aí a sociedade, a engenharia, ela culturalmente, ela criou a cultura de inspeção, né, em fundações, né, em que outros estados não existem. Né? Mas se você for entrar a fundo, escavar, né, fazer inspeção, fatalmente a gente vai ter regiões, cidades, né, do Brasil, né, que tem problema de reação com agregado. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Você citou alguns exemplos aí que você participou diretamente, Ponte Paulo Guerra, Areia Branca. Qual o caso assim que você teria como mais emblemático na tua experiência, Tibério? Evandro, logo no início, né, em 2005, quando começaram a crescer o número de casos, porque o pessoal começou a escavar, né, escavar com medo, né, que ocorresse o mesmo caso do Areia Branca. Quando escavava, né, fissura, trinca, né, muito característica de reação com agregado, mas surgiu um caso, assim, para mim, não foi muito intenso, tá? Mas para mim foi assim um caso que eu avancei muito no estado da arte. Em 2005, sempre aquele questionamento, não, isso aí não pode ser reação com agregado, né? É problema de dimensionamento de bloco, né? Surgiu aí muitas reticências nessa, né, de se afirmar que o problema era reação com agregado. Reação com agregado aliado vamos lá, vamos dizer, os blocos de coroamento, eu não tenho dúvida que é mais susceptível à reação com agregado devido ao estado de tensão dele, do volume, né? Mas a reação ele tem um fator fundamental. E aí, nesse caso específico, foi um edifício, eu não vou dizer o nome aqui do edifício, nem a construtora, mas um edifício que estava desabitado, vamos dizer, foi paralisado as obras, foi iniciado em 1996, e logo depois a construtora faliu e a obra estava o esqueleto em concreto armado. Né? Se eu não me engano, eram 26 lajes, estava na 14ª laje executada, tinha alvenaria de periferia. E aí a construtora faliu e os condôminos conseguiram resgatar o prédio da massa falida. Né? E decidiram, por conta própria, através de um sistema de condomínio, finalizar a obra. Né? E antes de começar a obra, eles nos contrataram para fazer uma inspeção, para ver como é que estava a estrutura de concreto armado, se tinha alguns problemas de manifestações, de corrosão, etc. E aí a gente incluiu nessa investigação a fundação, como já estava se criando essa cultura. E aí esse prédio ele era um prédio semi-enterrado, em que passou aí anos e anos aí literalmente uma grande piscina, porque existia um olho d'água e água da chuva, então aquilo estava inundado. E a primeira intervenção nossa foi esgotar essa água, né, para poder visualizar os blocos. E aí, um caso assim, interessantíssimo foi que existiam blocos, nesse caso, fissurados e outros não fissurados. Né? Puxa vida, o que foi que ocorreu? A gente tem que investigar. Né? E aí, por sorte nossa, o engenheiro, a gente sabia quem era o engenheiro da obra, né, de estrutura dessa construtora, e aí, até meu colega de turma, né, e aí eu liguei para ele e perguntei, rapaz, olha, tu tem algumas informações sobre esse edifício? Esse Tibério, eu tenho aqui a pastazinha do edifício, com todas as informações. Aí a gente pegou essa pasta, pegou a planta de fundação, a planta de locação dos blocos, né, a planta dos blocos, e aí ele estava lá, as datas de concretagem de cada bloco, a concreteira que concretou aqueles blocos, a resistência do concreto, estava anotado na planta. E aí, interessante o seguinte, essa obra, as fundações foram concretadas em 4 etapas. Tá?
Primeira etapa, utilizando o concreto de uma concreteira A. A segunda etapa, né, a mesma concreteira. A terceira etapa, uma concreteira B. E a última etapa voltou para a concreteira A. Então, foram 2 concreteiras, sendo que 3 concretagens da concreteira A e uma concretagem da concreteira B. E aí, a gente visualizou os blocos, fez uma inspeção, e aí interessante o seguinte, você tinha primeira e segunda concretagem com muito poucas fissuras nos blocos, até indicando, assim, a gente tem uma dúvida se o problema era a expansão ou não. A terceira concretagem com a concreteira B muito fissurado, e a última concretagem com a concreteira A sem nenhuma fissura, né? Isso foi bastante nítido, era visível isso, né? E aí o que acontece? A gente pegou a planta, a concreteira A, né? Ela foi a primeira, a segunda e a última concretagem. A gente não tinha ideia do agregado graúdo, porque era uma concreteira que não tinha agregado graúdo, ela comprava de terceiros, tá? A areia era difícil a gente avaliar, porque é um processo informal de comercialização. Já a concreteira B, em que os blocos estavam muito fissurados, no ensaio efetuado no Siduscom há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né, de identificação, era o terceiro agregado mais reativo. Né? E aí estava, né, era visível, né, essa maior intensidade dessa fissuração num agregado que a gente já tinha identificado como sendo potencialmente reativo, o terceiro mais reativo. Né? E aí a gente, né, puxa vida, né? E aí interessante o seguinte, a gente tinha 2 blocos, né, iguais, idênticos, em termos de dimensão, né, de carga, o bloco totalmente fissurado, um da concreteira B, e o outro bloco sem fissura nenhuma da concreteira A, na quarta concretagem. Então, puxa vida, né? A única explicação estava exatamente na expansão devido à reação com agregado. Então, isso foi um caso em que, né, eu criei mais confiança de dizer, puxa vida, a reação ela tem uma participação grande nessas fissuras. Né? E aí também, quer dizer, a gente divulgou esses casos, esse caso específico, e muita gente que tinha uma certa reticência de não afirmar que era reação com agregado, eles jogaram a toalha no chão e realmente viram a influência da reação com agregado. Então, esse foi o caso assim, mais emblemático em que eu participei. Né? Não foi muito intenso, né, o quadro fissuratório, mas foi um quebra-cabeça que foi, né, que se fechou e não teve nenhuma pecinha que não casou, entendeu? Nesse caso. Então, foi o caso assim, mais emblemático, né, em que eu participei nesses anos todos. Tá? Uma referência esse caso para mim. Muito bem. Tibério, até porque eu mesmo estava achando que tinha sido da ponte, né? Mas, quer dizer, você Não, disse... não. Bem, nós temos aí no Recife a questão das pontes, né? Da recuperação das pontes. Inclusive, fizemos um momento de debate lá no CREA, né? Quanto a isso, a prefeitura apresentou um plano que já tinha, inclusive na época já estava iniciando de 2 delas, né? Aí eu pergunto, aquela situação nas pontes do Recife, elas são também na parte visível, né? Que está sobre a água. Também trata-se de reação álcool agregado ou é outro Evandro, problema? existiam, assim, nas transversinas, nas cabeças das transversinas, existia algum indício de reação com agregado, mas o grande problema ali, sem sombra de dúvida, foi corrosão de armadura, sabe? Não, assim, a reação com agregado, para mim, não teve assim, um impacto grande no quadro que a gente viu, e você viu fotografias aí sendo divulgadas em um WhatsApp, tá? Mas aqueles 2 casos ali, basicamente, corrosão de armadura, que é o principal mecanismo de deterioração no mundo inteiro, é a corrosão de armadura. Então, ali não teve assim, não foi assim... provavelmente deveria ter reação com agregado, mas não era um caso, né, que chamasse a atenção, entendeu? As cabeças ali das travessas, na face de maior incidência de chuva, a tipologia de fissura, né, levava a indicar que tinha algum problema de reação com agregado, mas nada, né, que chamasse aos olhos, entendeu?
Para lhe dar uma folguinha aí e respirar um pouquinho, eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas que estão aqui mandando mensagem. O Jarbas Mourão, tá aqui, nosso conselheiro, a Rebeca, a Tiara, né, o Wesley, aqui, Marcela, nossa chefe de gabinete, tá aí também. Roberta Menezes, inclusive, que é daqui, de Serra Talhada, é conselheira, está licenciada, é candidata aí nessa eleição do CREA. Abraço, Roberta. Eu estou aqui na sua terra, né? Você sabe. O Caio também, o Igor Murato, o Tiago, acho que é de produção, o Severian, o Giovanni, aqui, João Lucas, turma todinha aí. Em relação, Tibério, uma estrutura, quando ela está com esse problema, quando vocês detectam, qual é o nível de comprometimento que vocês têm encontrado e qual é assim, qual é o risco imediato, se é que ele é imediato? Fala para nós aí. Aquela coisa que todo mundo fica logo com medo, né? Quando uma estrutura de concreto ela está com um problema a nível estrutural, ela pode romper logo, então vem logo o receio. A gente está falando para engenheiros aqui, a grande maioria, mas eu acho que também outras pessoas que não são da engenharia, mas eu acho que também os próprios engenheiros querem saber disso também, ouvir de você. Wanda, é sempre um questionamento, né? A segurança estrutural, o comportamento estrutural desses elementos, né? Sobre a ação da reação com agregado. No início, a gente, né, no processo inicial, né, dos primeiros casos, em 2005, houve um apavoramento, né, muito grande da engenharia pernambucana, porque a gente nunca tinha se deparado com uma situação dessa, né, em que a gente escavava um bloco, tinha ali, né, quadros fissuratórios que você colocava dedo nessas fissuras, né? Então, a preocupação nossa, será que essas estruturas estão estáveis, né? Então, essa foi a primeira indagação nossa, né? E eu me lembro, eu acho que o único edifício que foi evacuado nesses anos todos foi exatamente o edifício ali da Apolônio Salles, na Conde da Boa Vista, onde eu acho que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ele tinha lá alguns andares. Fica ali um prédio interessante do ponto de vista arquitetônico, com 4 pilares, né, os pilares parrudos, uns blocos enormes. Foi o único prédio em que houve uma evacuação, tá? Foi logo no início, né? Exatamente pela insegurança, pela falta de informação, né, de que aquele prédio poderia estar, né, desabando, né, ou tendo algum problema estrutural mais grave. Mas à medida que foi passando um tempo, né, e aí as informações foram sendo, né, as informações, as pessoas que vieram para cá, né, a gente conversando, né, a gente chegou à conclusão que a reação com agregado é um mecanismo bastante interessante, né, sob o ponto de vista de comportamento estrutural, né? Então, a gente via casos aqui que você olhava e dava medo, né? A gente ficava até apavorado, né? E aí, à medida que a gente foi adquirindo essas experiências, o Bernard Fournier trouxe muita informação, né? Ele foi categórico, né, em 2006. Rapaz, olha, existem muitos casos de reação agregada no mundo, mas nenhuma estrutura, né, desabou devido à reação agregada. É interessante isso, né? O comportamento das estruturas sob a ação da reação agregada é bastante complexa. Existem muito poucos trabalhos científicos, existem muitos trabalhos envolvendo a reação em si, o gel, o tipo de gel, taxa de expansão. Mas você pegar, né, a reação, colocar numa estrutura ou num elemento estrutural, uma viga, um bloco, um pilar, e ver o comportamento é mais difícil, porque envolve uma equipe multidisciplinar, né, um laboratório muito mais bem equipado, do ponto de vista de pórtico, de reação, né, para dar carga nesses elementos e afetados, e você vê o comportamento, né? Mas quem estudou muito isso aí na época, né, e participei muito com ele, foi o professor Patrocínio, você deve conhecer, né? Faz parte da academia, né? E ele se debruçou muito, né? Na época, a gente trocava muita figurinha, e ele conseguiu, né, na internet, né, através de fontes, trabalhos assim, muito interessantes sobre o comportamento dessas estruturas.
E aí, ele pegou alguns trabalhos de viga, que é o elemento mais fácil de você avaliar, né, sobre a ação da reação com agregado. Ele pegou trabalhos de vigas em que ele tinha vigas, né, em que o laboratório ele acelerava a reação e tinha vigas irmãs sem reação. E aí você fazia um ensaio de flexão para ver a capacidade de carga, dessa capacidade resistente dessas vigas, e você não via diferença, ou até, em algumas situações, a resistência maior nas vigas, né, as vigas afetadas pela reação com agregado. O que a gente chega à conclusão é o seguinte: aonde existe um estado de tensão ou armadura nessas peças, né, elas preservam o concreto. Tá? O concreto tende a expandir, mas o estado de restrição por compressão ou a armadura, ela restringe essa expansão, e nas regiões em que o concreto efetivamente trabalha, né, o concreto está íntegro, ele não está fissurado. Não sei se deu para entender. Né? E nas outras regiões em que o estado de tensão é mais baixo, em que aquele concreto tem menos responsabilidade sobre menos responsabilidade na capacidade resistente da peça, né, ele está mais fissurado. Então, um bloco de coroamento, que a gente, né, vê muito, né, fissurado, as fissuras elas estão ali na periferia, na parte superior, que é a região de menos responsabilidade, né, do concreto na capacidade de carga do bloco. Infelizmente, a gente não consegue, através de um tomógrafo ou de algum outro equipamento, avaliar as bielas de compressão, né, que são as regiões assim, mais sensíveis sob o ponto de vista da estabilidade do bloco, mas provavelmente elas devem estar preservadas, senão você já teria, né, tem casos que a gente não está aqui mostrando fotografia, mas tem casos que a gente, puxa vida, como é que esse bloco está funcionando, né, e está suportando essa carga com toda essa fissura. Né? Então, o princípio é esse, quer dizer, existe a proteção química, né, porque o sistema de proteção é um sistema bastante utilizado, proteção mecânica, proteção mecânica em vigas, em lajes. Né? A reação com agregado ele gera uma proteção química na armadura, né? Que às vezes aumenta até a capacidade de carga da peça. Tá? Então, a partir de a gente, né, vamos dizer, estudar esse comportamento, à medida que a gente começou a estudar, a gente começou a ficar mais tranquilo, né, com esses elementos. Além das informações, né, trazidas por profissionais, né, na área e que vivenciaram, já tinham vivenciado a reação agregada por mais tempo, entendeu? E a gente percebe hoje que a reação não se resume também a blocos de fundação, não, viu? Pilares, né, vigas podem estar afetadas, né? São menos susceptíveis, primeiro porque a umidade ela é bem inferior, né? Não é um elemento enterrado que está ali no ambiente úmido, né? E, por outro lado, também o próprio trabalho desses elementos, né, te levam a, quer dizer, o concreto, o estado de tensão do concreto, ele é totalmente diferente do bloco e ele não favorece a fissuração, assim, a intensidade de fissuração em termos de abertura. Né? Você não vai ver uma viga, né, com aberturas de fissuras por reação agregada de 1 centímetro, né, como a gente vê em blocos, né, que tem um volume maior, né, tem um estado de tensão na superfície, até muitas vezes de tração, né, que favorece ainda mais a fissuração no bloco. Então, a gente, a partir desse entendimento, né, a partir de um determinado momento, a gente ficou mais tranquilo. E hoje eu digo a vocês o seguinte, né, você pega um prédio, porque a reação com o agregado tu tem que avaliar o estado de fissuração e o tempo. Né? Às vezes a gente pega um edifício de 40 anos, 30 anos, pô, tem fissura ali, é típica de reação com agregado, mas aquilo dali não vai desenvolver muito mais do que aquilo, não. Né? 30, 40 anos. Então, para que você fazer uma intervenção de encapsulamento, né? O condomínio despender aí 600 mil, 700 mil, 1 milhão de reais, né? para restabelecer, quer dizer, para encapsular, se aquelas fissuras ali elas não vão progredir. E aí, muitas vezes, você diz, pô, vamos monitorar, né? Fecha, e aí você cria um sistema de monitoramento, né, visual, né, faz umas linhas, umas marcações nas fissuras, e daqui a 5 anos abre novamente. Agora, existem casos em que você, com 3, 4 anos, né, o estado de fissuração é intenso. Aí você realmente, por mais que você diga, ó, a reação com agregado nunca
derrubou estrutura, né, você fica, né, numa situação difícil, porque o estado de fissuração é tão alto, tão grande, num espaço de tempo tão curto, 4, 5, 6 anos, que você tem que fazer uma intervenção. E essa intervenção ela não é barata, né? Geralmente é um encapsulamento, né, com armadura frouxa, passiva ou ativa. Isso vai depender muito do calculista, né, da experiência desse calculista diante né, da reação com agregado, entendeu? Muito bem. Pelo menos dá um alívio, né? Saber que não é algo assim tão urgente, né? Pelo menos, né? É. Pelo menos, né? Essa urgência, muitas vezes, quer dizer, você pode ter, vamos lá, você abriu, né, vamos fazer um ensaio. Existe hoje uns ensaios que a gente faz interessante, que é você extrair testemunho e pegar esse testemunho, né, fazer um corpo de prova e colocar num ambiente, vamos lá, que acelere a reação, né, simula um ensaio de prisma de concreto. E aí você vê o potencial de expansão residual, né? Ele já expandiu, mas a partir daquele momento, qual é o potencial de expansão que esse concreto vai ter? É um ensaio interessante, não é um ensaio normalizado, mas é um ensaio assim, bastante interessante para a gente ver qual o potencial ainda que esse concreto tem de expandir, entendeu? Muito bem. Tibério, antes de cair, inclusive eu aproveito o momento para pedir desculpas aí, já pedi a você, pedi aos nossos internautas aí, né? Estava acompanhando, caiu, não sei por que foi, não consegui entender. Aí reiniciamos, estamos aí, graças a Deus. Tibério, antes de cair, naquele momento, alguém tinha perguntado, eu também não me recordo o nome, né? Quanto à questão de literatura disponível, quanto a isso. Se tínhamos muita literatura ou se não, se ainda existe pouca literatura. Eu entendi mais ou menos que foi essa a indagação. Evandro, existem literaturas nacionais e muitas literaturas internacionais, tá? Nesses bancos aí de trabalhos científicos, existem muitos, né? Os mais interessantes para mim, assim, para quem está, vamos lá, no dia a dia, são esses ensaios, esses trabalhos de comportamento, né, da estrutura sob a ação de reação com agregado. Mas existem trabalhos científicos, muitos trabalhos científicos, né? Uns se aprofundando na cinética da reação, né? Nos minerais, né, potencialmente reativos, em ações mitigadoras, o lítio, puzolana. E existem outros trabalhos assim, né, multidisciplinar, envolvendo o comportamento estrutural, que são muito interessantes também. Você encontra, né? Entrar na internet, você consegue, quem gosta de internet e fuçar a internet, você consegue trabalhos assim, interessantes para se familiarizar com a reação com agregado. Essa informação é importante para o Wesley, inclusive, aqui. Eu acho até que foi o próprio Wesley que tinha feito essa indagação antes, esse questionamento. Ele bota aqui bem pouca, para dizer que tem pouco material. Tive bastante dificuldade no meu TCC, ele diz aqui. Mas você acabou de informar que existe, né? Muita disponibilidade. Né? Principalmente trabalhos internacionais, tá? E aí pescar e ler em inglês, né? Geralmente a língua mãe é o inglês. Existem muitos mesmo. E aí, depende do tema que ele está, né? Do TCC, existe, né? Na reação agregada, você tem vários temas. E aí procurar, né, trabalhos específicos para o teu tema aí de TCC. Eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo, lá de Afogados da Engazeira, que é inspetor, e eu associaria ela também a do outro inspetor, que também foi no primeiro bloco, antes de cair, também do Manuelito, que também é a inspetora de Afogados da Engazeira. O Eduardo pergunta aqui em relação às cidades com baixa umidade, como a do Sertão. Qual a situação? O que dizer? E o Manuelito tinha perguntado algo que eu entendo que você até já tinha meio que respondido, quando você inclusive citou a cidade de Picos, no Piauí. Ele perguntava se tinham muitos casos também já identificados no interior. Então, são duas coisas. Se já tem mais casos identificados no interior, que eu acho que até que você já citou, como eu falei, Picos, e também essa questão do terreno com baixa umidade, como é o caso do Sertão. Na verdade, não quer dizer que Picos tenha muito caso. Ele tem agregados. Não, citou um caso, eu falei. Que levam, né, a uma. Vamos lá, se houvesse uma Picos, vamos dizer, uma cidade grande para a região, mas não é
uma cidade com desenvolvimento, com obras de infraestrutura, né? Me permita incrementar aí uma informação que eu acredito que você sabe, mas para todos. Já Picos é o contrário, apesar de ser uma região do sertão também, né? Picos está a 120 quilômetros da minha cidade, que é Araripina. Picos, Piauí, Araripina já é Pernambuco, mas Picos é uma cidade que tem muita água no seu subsolo. Aí eu insiro essa informação para você nos dizer se isso pode também ter influência, ou se é a questão só do material. Né, Não, tem influência, né? Uma região mais seca, provavelmente você vai ter, vamos dizer, uma tendência menor para o mesmo agregado, né, de mesma reatividade. Se você está num ambiente mais seco, provavelmente você vai ter menos susceptibilidade de desenvolvimento de reação agregada do que uma região mais úmida, né? Então, essa questão de umidade é interessante. E a norma brasileira, a NBR 15577, parte 1, que é o guia, ele faz uma análise de risco, né, da estrutura de desenvolver reação com agregado para você adotar medidas mitigadoras, tá? E dos pontos de análise de risco é se a peça está em contato ou não permanente com umidade. É crucial, tá? Então, você em regiões mais secas, né, viu, Eduardo? Provavelmente você vai ter menos susceptibilidade. Eu falei em picos, porque naquele TCC que eu falei para você do aluno que pegou, se não me engano, uns 300 ensaios no Nordeste inteiro, né, ele fez um georreferenciamento, e na região de Picos, por que a gente pegou o agregado de Picos? Porque a Transnordestina passava por ali. E a obra da Transnordestina naquela região solicitou o ensaio de reatividade, né? E aí, para tu ter uma ideia, né, existem, no mundo inteiro hoje, existe uma tendência de uniformização de ensaios para caracterizar se o agregado é ou não reativo, e também ensaios para avaliar se a medida mitigadora ela é suficiente para inibir aquele agregado reativo. Então, são basicamente dois ensaios de expansão, tá? Um ensaio chamado ensaio acelerado das barras de argamassa e um ensaio de prisma de concreto. Hoje existe um ensaio acelerado de prisma, mas ainda é muito incipiente e a gente não tem muita informação para correlacionar, né, com o ensaio de prisma natural. Então, o ensaio acelerado de barras de argamassa é um ensaio mais utilizado. Por quê? Porque ele tem uma resposta rápida, 28 dias. Tá? Então, você pega, né, o agregado graúdo ou areia, se for um agregado graúdo, tu tem que moer, britar, né, moer e transformar aquele agregado em areia. Então, é por isso que é barras de argamassa, né? E aí você pega um cimento padrão, que a norma brasileira ela inovou, criou o cimento padrão, né, que é fornecido pela ABCP, e aí você mistura, faz uma argamassa daquele cimento padrão com um agregado que eu quero saber se é reativo ou não, a areia daquele agregado. Mistura numa determinada proporção fixa, né, com a quantidade de água, né, e coloca aquelas barrinhas que tem 2,5 por 2,5 de seção transversal por 28,5 centímetros de altura. Tem dois pinos, né, um numa extremidade e numa outra, você molda e coloca num ambiente extremamente agressivo, sob o ponto de vista de reação com agregado, que é uma solução alcalina de 1 molar, né, um molar de hidróxido de sódio, tá? A 80 graus, você força, né? E aí você coloca aquela barrinha dentro daquela solução e ao longo dos 28 dias tu vai medindo a expansão linear daquelas barras, tá? É um ensaio assim, muito traumático, tá? E é um ensaio que tem uma resposta rápida, mas é um ensaio que pode te dar resultados falsos negativos ou falsos positivos. O que é um resultado falso positivo? É um resultado que o agregado deu reativo no ensaio, mas que em campo ele não tem a tendência a dar reatividade. E o falso negativo é o inverso, que é o pior para a gente. Não dá reatividade na barrinha, mas em campo dá. Geralmente esse ensaio dá o falso positivo, né? É reativo no ensaio, mas em campo ele não dá. E é um ensaio que é chamado ensaio das barras de argamassa, que no nosso é NBR 15577, parte 4, né? E esse ensaio, a grande maioria das obras, ele faz esse ensaio pela rapidez. Agora, tu tem um ensaio de prisma de concreto. Aí é um ensaio que reproduz mais a realidade em campo. Então, ele é mais realista, tá? Então, é um ensaio que a gente confia mais nesse ensaio do que no ensaio das barras de argamassa. Tu molda um prisma de 7,5 por 7,5, já é concreto, né? Por 28,5, a mesma altura da barrinha, né? Sendo que
você usa o concreto. Aí você quer saber se aquele agregado graúdo é reativo, tu usa o cimento padrão e uma areia que tu sabe que não é reativa e usa o agregado para saber se é reatividade, o agregado graúdo se é reativo ou não. Se eu quero saber se aquela areia é reativa, eu faço o inverso. Eu uso o agregado que eu sei que não é reativo e a areia que é reativa. E aí eu faço um ensaio de expansão no equipamentozinho com relógio comparador, mas aí não é 28 dias, é 1 ano de idade. Então, geralmente, esse ensaio ninguém faz, ou faz através de pesquisa, né? Porque esse ensaio quem deveria fazer eram as pedreiras, né? Ao longo da sua produção. Mas as pedreiras não têm estrutura. Então, o ensaio das barras de argamassa é um ensaio que se faz com mais frequência. Tá? E o ensaio petrográfico, né? Que é um ensaio, né, que avalia se tem agregado potencialmente reativo ou não, mineral potencialmente reativo ou não, né? Faz uma classificação petrográfica, mas ele não é um ensaio pela norma brasileira que você diga, ó, pô, tem mineral reativo, esse agregado é potencialmente reativo. É apenas um ensaio auxiliar aos ensaios de expansão. Tá? E aí, em picos, voltando para picos, né, para tu ter ideia, no ensaio das barras de argamassa, a norma brasileira diz o seguinte: no ensaio de expansão, se aquele agregado der uma expansão linear aos 28 dias acima de 0,19% de expansão, ele é considerado um agregado potencialmente igual ou superior a 0,19%, é considerado potencialmente reativo. Abaixo, potencialmente inócuo. Né? E aí, em picos, a gente tinha agregados que chegavam a uma expansão de 0,6%. Quer dizer, de 0,19%, muito acima do limite para classificar como potencialmente reativo. Para você ter uma ideia, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, né, na região metropolitana de Recife, o agregado de maior potencial de reatividade, claro que a gente já fez vários ensaios com esse agregado, é um ensaio padrão, né, ele dá historicamente 0,40, 0,42, 0,45 de expansão, tá? Bem inferior àquele agregado de picos. Né? Se ele já tem estrutura afetada lá, eu não sei, tá? Mas ele tem potencial de reação com o agregado. Você falou ainda há pouco aí essa questão do custo, né? De que a pedreira era quem deveria ser responsável por isso. E a gente sabe que o mercado ele termina selecionando, né? Então, não existe assim eu diria assim, uma ideia, pelo menos, um trabalho das construtoras, pelo menos das maiores, que mais consomem esse material, de elas próprias selecionarem, não, as pedreiras. Evandro, o danado é que essa história se perde com o tempo. Né? Em 2005, a gente tinha essas informações, né? E eu já vi, mais recentemente, concreteira comprar o agregado de maior reatividade na região metropolitana do Recife por uma falta de informação. Né? Então, você cria esse trabalho, é divulgado, mas com o tempo isso vai se perdendo e aí volta-se a mesmice de sempre, entendeu? Infelizmente. Tá? Tibério, a queda da live naquele momento, né, teve um lado muito positivo, né, que a gente está com um pouquinho mais de tempo, né? A gente ganhou uma hora a mais. Nós estávamos, se não me engano, faltando 20 e poucos minutos e a gente ganhou um pouquinho aí, né? Um bocadinho. Tibério, me diga uma coisa, como eu falei no início, o Tessanucrea, desde quando ele foi criado, em 2016, foi com o intuito de trazer informação, de gerar novas possibilidades de atividade para os profissionais. Então, nessa área específica, você diria que ainda tem muito campo, ainda dá para recém-formados, ou até formados há mais tempo também, mas que queira ou que esteja precisando de um novo nicho de mercado. O que é que você diria quanto a isso? Temos mercado? Na verdade, a reação com o agregado ele faz parte de uma gama de atividades relacionadas com o concreto. Né? Então, para quem quer se especializar em reação com agregado, para viver da reação com agregado é difícil, a não ser que entre numa universidade e aí faça... Né? Mas a reação com agregado ela faz parte de uma gama de atividades relacionadas com tecnologia de concreto. Né? Então, a especialização não é só em reação com agregado, é atuar em dosagem, né? Em durabilidade relacionada à corrosão de armadura. Então, você tem para quem quer trabalhar no dia a dia com isso aí, você tem que ter uma outra, vamos lá,
uma especialização mais ampla, que não é só a reação com agregado, entendeu? Claro que tem pesquisadores que vivem da reação com agregado, então se aprofundam, né, no mecanismo de reação, né? Eles realmente são pesquisadores de institutos de pesquisa, de universidades, tá? Então, eles se aprofundam muito mais na essência da reação com agregado, né? Para desenvolver aí medidas mitigadoras, né? Substâncias que inibam a reação com agregado, né? Ou que trabalhem, né, nessa questão aí de expansão, níveis de expansão, mas para realmente viver, né, viver de concreto, né, da tecnologia de concreto. Aí envolve dosagem, né, análise de resultados de eficiência compressão, né, que ao longo da minha vida profissional, eu me especializei nessa área, né, muito também em função do professor Joaquim, né, que foi meu professor a vida toda, né. Comecei com ele no metrô, como estagiário no metrô, e o que eu conheço de concreto, eu devo a ele, né? Claro que a partir de um determinado momento você faz mestrado, doutorado, né? Mas aqueles conceitos básicos, né, que é fundamental para você, né, entender concreto, foi ele que me deu toda essa bagagem, entendeu? Com certeza. O Luciano, que está com o nome Curso de Orçamento Básico, o Luciano Barbosa, que é engenheiro civil, foi meu colega de faculdade, inclusive, conselheiro do CREA. Ele está lembrando aqui, né? Já fizemos um texto no CREA com Meta Caulim, palestrante Verônica Paixão, né, que é a esposa dele, na prevenção da reação álcool agregado. O texto no CREA já trouxe isso aqui também, né? E é sempre isso, a gente trazer informação bem colocada, inclusive, Tibete, muitos elogios aqui, para mim não é surpresa nenhuma, eu já conheço a qualidade do seu trabalho, bem das suas palestras, das suas apresentações. Então, para que a gente não... eu deixo a palavra com você, eu não sei se tem alguma... tem outra pergunta aqui do Wesley Gomes. Além do envelopamento do bloco, qual outra recuperação estrutural é sugerida nesse caso? Tem outra? Não, veja bem, aí são protocolos que se adota, né? Então, vamos lá. Em Recife, né, na região metropolitana do Recife, os casos que ocorreram, geralmente, se você vai atuar no bloco, é encapsulamento, tá? Esse encapsulamento pode ser com armadura ativa ou passiva, tá? E aí, vamos lá, o processo, né, de recuperação, né, vamos lá, armadura, de dimensionamento, é muito em função da experiência do projetista, tá? Agora, eu sempre afirmo o seguinte, a reação com agregado, infelizmente, qualquer ação que você tomar de recuperação, você só vai saber se foi efetivo ou não monitorando, tá? Porque a reação ela se desenvolve e não para, né? Então, o que se tem que fazer sempre, e aí é um problema, eu acho que nosso aqui, é você voltar a essas obras que foram recuperadas há 10, 15 anos atrás e escavar novamente e ver se efetivamente aquela solução adotada ela teve efetividade, entendeu? Então, é uma situação difícil. Eu vou dar um exemplo, né? A Ponte Paulo Guerra, né? Que foi um ícone, né, nesse processo, né, que foi protendido. No dia desse, eu peguei algumas fotografias atuais dela e já vi alguns indícios de fissura, né, no reforço que foi feito. Tá? Eu até pretendo, aí, depois dessa pandemia, pegar um barquinho ali, alugar um barquinho embaixo da ponte e fazer um city tour para ver efetivamente, quer dizer, vai fazer, foi em 2002, 2003, já se passaram o quê? 17 anos, né? Então, você tem que voltar e avaliar se aquela ação que se tomou, ela foi efetiva ou não, tá? Porque a reação, ela é um processo lento, né, em que você não sabe quando vai terminar, né, de expandir. Você vê Apolônio Salles, por exemplo, Mochotó, que é um ícone, já foi detectado, se não me engano, em 1983. Ainda está em processo de expansão, né? Já está na curva descendente, mas ainda, né, a expansão ela ainda existe, né? E
provavelmente, não sei se ela está gerando energia ainda, né? Eu acho que ela foi desativada, eu acho que também envelhecimento dos equipamentos, não sei. Mas, infelizmente, na reação ainda, vamos dizer, é muito obscuro. Eu sempre digo, reação, só sei que nada sei, reação com agregado, né? Diferentemente da reação, da corrosão de armadura, em que ela já pode ser modelada. Você pode prever, né, quando a estrutura vai começar a corroer, porque o mecanismo de corrosão ele já é modelado. A modelagem da difusão, né, do CO2, dos íons cloretos, eles podem ser modelados e você prevê, a partir da qualidade do concreto, da permeabilidade do concreto, da concentração de CO2 ou de íons cloretos no meio, você pode, né, simular vamos dizer, fazer uma modelagem e dizer, pô, daqui a 30 anos o concreto vai estar, a armadura vai estar despassivada. Já a reação com agregado, você não tem essa... É uma reação muito mais complexa, tá? Né? Sob o ponto de vista de modelagem, né? Do nível de expansão. Né? Então, eu digo a você o seguinte, muitos desses casos em que foi feita essa intervenção, o ideal era voltar agora, efetivamente, e se avaliar. Né? Um exemplo é a Ponte Paulo Guerra, que a gente, né, já vê alguns indícios. Um outro caso aqui em Recife, que eu também não vou dizer aonde mas eu acho que é a única obra no mundo, é o único edifício do mundo que está sendo monitorado, né, a expansão, né, do reforço, tá? É através de um sistema de aquisição de dados. Todo dia de manhã se pega essa... E aí, de ano em ano, o cara vem aqui, pega essas informações e joga num gráfico. Está expandindo. Tá? O reforço ainda não tem indícios assim, de fissura, né? Mas os gráficos eles mostram que o concreto está expandindo. Tá? Isso aí, esse reforço, acho que foi em 2005, mais ou menos. Já tem aí 15 anos já. Né? Muito bem. Inclusive, a pergunta que eu ia lhe fazer, você já acabou de responder. Era se ainda tinha muito a ser estudado ainda, muito a ser desvendado ainda, né? Tem. Eu acho que nunca vai desvendar, não. Vai ser sempre um mistério. Né? Todo ano, de 4 em 4 anos, você tem aí um monte de trabalho, né, publicado, né, em diversas áreas da reação com agregado, medidas mitigadoras, casos, estudos de casos, uma série de vertentes, mas no finalmente a gente não sabe ainda entendimento, né, desse mecanismo aí, se vai ocorrer, né, qual o nível de expansão, é impressionante. Né? Você vai sempre estudando e vai ter que estudar mais, se aprofundar e nunca chega aí ao objetivo final, entendeu? Muito bem. Tibério, você falou ainda há pouco que pensa em pegar um barquinho para ir olhar as pontes. Olha, então já vou lhe fazer um convite aqui de público. O nosso próximo, terça no CREA não, perdão. O nosso próximo Blitz do CREA vai ser justamente em relação às pontes, que até já era para ter acontecido se não fosse todo esse período de pandemia. E o último que nós fizemos ainda foi o ano passado, que foi no Rio Pojuca. Então, assim, eu já deixo aqui o convite para você, quando a gente realmente... Vai ser um prazer para mim, Evandro. Você que já sempre participa conosco, já eu fui no Serra Azul, né, naquela barragem lá na assim, zona da Mata Sul. É muito bom poder contar com vocês. Vocês que têm essa larga experiência e também que sempre estão disponíveis a trabalhar, contribuir com o CREA, e quando contribui com o CREA, está contribuindo com a sociedade, né? E lá, como foi em Serra Azul mesmo, a gente já teve em outros momentos também, em outros casos, que traz tranquilidade para a sociedade. E acho que isso é muito importante, a gente ter isso também em mente. E o nosso Blitz do CREA visa justamente isso. Olhar aquilo que aparentemente está com problema, para saber se realmente está com problema e estando, a gente propor, a gente cobrar ações. Então, para que a gente não corra o risco de perder, eu não posso perder de gravar essa live, eu acho que a gente pode concluir por aqui. Eu deixo para você fazer suas considerações finais, depois eu farei os meus agradecimentos. E a gente encerra para poder gravar. Bem, Evandro, eu queria agradecer essa oportunidade, né? Eu atuo nessa área, amo, né, concreto, a minha vida é concreto, tá? Então, é uma satisfação enorme estar aqui, né, tentando aí relatar a minha experiência, né, da minha vida profissional, e ajudar, né, a sociedade, né, a engenharia pernambucana
né, nessas empreitadas, né, que existem, né, é inevitável de ocorrer. Então, eu queria agradecer muito aí essa oportunidade aí de estar aqui né, no CREA, na terça-feira do CREA, e espero aí participar de outras ações com vocês aí, uma satisfação enorme. Agradecer a todo mundo aí essa oportunidade. Se Deus quiser participará, será convidado e eu tenho certeza que você vai aceitar, você sempre está disposto e disponível. Isso ficou sempre muito claro para mim, Tibério. Então, olha, quero te agradecer imensamente e parabenizar. Como eu disse, para mim não é surpresa nenhuma, eu já conheço a qualidade do teu conhecimento, a qualidade da tua disponibilidade, né? Mas em meu nome e em nome do CREA, mais uma vez te agradecer por participar aqui dessa terça do CREA, agradecer também a todos os internautas aí, inclusive e principalmente hoje, porque houve essa queda aí, mas eu acredito que voltou todo mundo, ou praticamente todo mundo voltou, só alguns podem não ter É entendido. natural, né? Com esse novo recurso aí. Abrupta, né? Pode ser que alguém não tenha entendido que tenha sido uma queda abrupta. Eu me perdoe, eu não vou poder cumprimentar todo mundo aqui. Eu estou vendo que está o André Lopes, que acabou de entrar aqui, que também está licenciado. Edmundo Andrade, que é meu amigo, meu conterrâneo de Araripina, colega de faculdade, é conselheiro do CREA também, nosso parceiro também aí. Eu vi que quem entrou também foi o nosso conselheiro federal, que está no exercício, o Hernando Carvalho Filho, também está aí também. E muitos. Ranjana é geóloga, está aqui também. Sim. Muito bem. Olha, Tibério, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí. Fiquem Obrigado, com Deus eu. e até a próxima, se Deus quiser. Um Forte grande abraço abraço. aí para todos. Até mais. Amém. Até mais.